Ben, o meu filho de 7 anos, foi diagnosticado como autista com 1 ano e meio. E na época, a neuropediatra especialista em autismo infantil fez o diagnóstico e encaminhou para as terapias especializadas. Antes dele iniciar essa terapia em ABA, que é a Psicologia do Comportamento Aplicado, venho explicando aqui em outros vídeos, foi feita uma avaliação neuropsicológica bem detalhada, que confirmou que o nível de suporte dele era o nível 2. O Ben nessa época não era verbal e ele não foi até os 4 anos de idade, ele não interagia, não brincava funcional. E essa avaliação, para vocês entenderem, é um trabalho bem minucioso que identifica quais os padrões de comportamento da criança deveriam estar presentes e não estão dentro da curva do crescimento e do desenvolvimento dela. Então, logo a gente iniciou as terapias com foco em desenvolver as habilidades que o Ben não tinha. Foram feitos treinos de imitação, treinos de espera. E a terapia em ABA, ela prevê uma carga horária de 20 a 40 horas semanais de estímulo. E foram anos iniciais assim intensos na rotina do Ben. Eu confesso que eu não estava muito focada nesse primeiro momento em mudar o nível de suporte dele, sim ver o desenvolvimento dele, tornar ele funcional. E essa falta de comunicação verbal era o que mais me incomodava, porque era angustiante no dia a dia não entender de maneira bem clara como ele se sentia, o que ele queria. Nós tivemos o episódio da perda do pai biológico dele e foi muito angustiante, foram anos angustiantes. Para vocês entenderem como ele se comunicava, ele apontava muito para as coisas, e muitas coisas ele também fazia. Eu sei que muitos autistas se comportam de maneira diferente e isso era típico do Ben, ele gostava de ser independente. Como ele não se comunicava, foi quando eu descobri que muitas coisas assim ele sabia, ele aprendia vendo a gente fazer. Eu me recordo de, antes do Ben ter 3 anos, um dia eu vi ele na pontinha do pé, colocando uma cápsula de café na máquina e apertando para fazer o café. Porque ele viu a gente fazendo isso e ele aprendeu, só que ele não comunicava, a gente nem sabia que ele sabia fazer isso. Então, assim, a gente tinha momentos também estressantes, né, das crises, que aconteciam muito quando ele não conseguia fazer a gente entender certas coisas que ele queria fazer naquele momento específico, né, e ele não era verbal, então era muito difícil, tem coisa que a gente não conseguia entender. E como o ABA é uma ciência e ela precisa, né, por ser ciência, ser medida, a cada ano a gente ia recebendo um relatório bem detalhado do desenvolvimento do Ben e da evolução dessas terapias, né? A cada ano ele foi evoluindo muito. Com 4 anos e meio a gente teve um grande marco, né, na nossa trajetória, que foi quando ele começou a verbalizar, e ali foi muito importante pra gente. Não foi só simbólico, porque eu sei que muitos autistas deixam de verbalizar ou verbalizam durante um tempo e depois param. A gente ficou muito feliz de fato, né, por ver que ele tinha avançado nesse quesito de comunicação e que ele havia avançado em outros pontos também. Por exemplo, as habilidades sociais dele estavam bem melhores e ele estava sendo capaz, né, nessa altura do campeonato, com 4 anos e meio, depois de 3 anos de terapia intensa, de interagir ali melhor, né, de criar vínculos afetivos melhores com as pessoas mais próximas, com os cuidadores. E foi ali a partir de 5, 6 anos que a gente começou a receber o relatório anual que o Ben tinha regredido do nível de suporte 2 para o nível de suporte 1, né, o que trouxe tamanha felicidade. Eu acho que para qualquer pessoa que faz parte desse universo entende o que eu estou falando. Né? Não é por um rótulo, dele ser nível de suporte 1, 2 ou 3. Inclusive, esses níveis de suporte são importantes apenas para a gente ter parâmetros, né, de desenvolvimento, do que pode ser feito de maneira terapêutica, mas saber que ele havia evoluído no processo dele de desenvolvimento foi o que trouxe muita felicidade pra gente. Saber que ele já estava no nível de suporte 1, que ele estava precisando cada vez menos de pessoas para suportarem ele nas funções do dia a dia, que é essas funções que exigiam dele habilidade de comunicação e socialização que ele não tinha, foi o que trouxe muita felicidade pra gente. E eu acho que a jornada do Ben é uma prova viva de que com o suporte terapêutico especializado, a gente pode reverter, sim, os níveis, né, de suporte. E eu resolvi compartilhar isso com vocês. Pode parecer até um pouco sensacionalista, né, de reduzir, regredir no nível de suporte,
mas mais com o sentimento de que se a história do bem trouxe uma certa esperança, né, para você, é importante a gente acreditar, né, acreditar no processo terapêutico, acreditar no desenvolvimento e dar todo, como sociedade, dar todo suporte para todas as famílias que estão envolvidas nisso. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa história do bem. E se você curtiu, eu vou te pedir para inscrever no nosso canal, para curtir também, para compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas conheçam um pouquinho dessa incrível história de transformação e que a gente junto possa transformar os desafios em vitórias.